Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo e eu vim aqui para falar com vocês hoje um pouquinho sobre usinagem por eletroerosão. Afinal, você sabe o que é usinagem por eletroerosão? A usinagem por eletroerosão é um processo de usinagem que ele é muito utilizado para a fabricação de peças que tenham geometria complexa, como por exemplo cavidades de matrizes, matrizes para estampo de corte, peças de metal duro, enfim, peças que têm uma geometria que o seu processo ficaria muito difícil, muito complexo, muito caro de ser feito por um outro tipo de processo, certo? Bom, a usinagem por heterosão ela é classificada dentro das usinagens chamadas por métodos não convencionais, que são processos de usinagem onde a gente não consegue classificar ele como geometria, como gume de geometria definida e gume de geometria indefinida. Né? Então eles acabam sendo classificados como não convencionais. Para que vocês tenham uma ideia, outros exemplos assim de usinagens não convencionais, a gente pode classificar nesse grupo as usinagem por jato d'água, usinagem química e usinagem eletroquímica. Mas como é que acontece o processo de usinagem por eletroerosão? A gente tem uma fonte de potência, de corrente contínua, e essa fonte de potência ela é ligada em um suporte que contém um eletrodo e em uma mesa que contém a peça que vai ser usinada. É aplicada uma determinada diferença de potencial entre eles, e essa parte onde vai ter o contato do eletrodo com a peça a ser usinada, ela é submersa num fluido que ele é chamado um fluido dielétrico. Ele é chamado de dielétrico porque em determinadas condições ele funciona como isolante, mas em outras condições ele funciona como eh, material condutor. Então o que acontece? À medida que esse eletrodo vai se aproximando da peça, ele vai chegando perto dessa peça e quando ele chega a uma determinada distância, esse fluido ele passa a conduzir energia, gerando uma ponte de íons entre esses dois materiais. E essa ponte de íons que gera entre os dois materiais gera uma fusão superficial no material da peça, e essa fusão no material da peça vai gerando gradativamente as cavidades que a gente vai trabalhando. Então ele vai aproximando e afastando diversas vezes, né? E a cada aproximada ele faz uma pequena fusão superficial nessa peça aqui. Normalmente esse sistema ele é controlado por um sistema eletrônico, né, que vai fazer com que esse movimento tenha um ritmo e uma frequência que seja adequada para que o processo tenha um bom andamento. Né? Então, aqui quando a gente tem o eletrodo se aproximando da peça, nesse fluido elétrico, ele abre uma espécie de arco aqui, como se fosse um arco de soldagem. Né? Então, esse arco que abre aqui, ele vai fundir uma pequena partezinha nessa região, e o fluido dielétrico já imediatamente, praticamente, ele vai remover esse material dessa parte, né, dessa região, e vai deixar uma cavidade. Então, aqui é um desenho esquemático de mais ou menos como é que isso acontece. Essa distância para que ele tenha a abertura desse arco elétrico, ela é chamada de gap. O que acontece? Quanto maior for a intensidade de corrente que a gente tiver nessa nossa diferença de potencial, uh, maior vai poder ser esse gap para que se forme essa ponte de íons. Isso vai fazer com que eu tenha uma rugosidade, um acabamento pior na peça que eu estou usinando. Quanto menor for a intensidade de corrente, ele vai ter uma taxa de remoção de material menor, mas em consequência disso ele vai ter também um controle melhor dessa rugosidade, porque as crateras que vão ser geradas quando ele abrir esse arco vão ser menores, certo? Bom, esse processo que eu expliquei para vocês é o processo de eletroerosão por penetração. Mas vocês também já devem ter ouvido falar em usinagem por eletroerosão a fio. Né? No caso da usinagem por eletroerosão a fio, se usa um fio de cobre como sendo o eletrodo, e esse fio de cobre ele vai se deslocando com relação à peça e abrindo pequenos arcos elétricos nessa região. E esses arcos elétricos, à medida que ele vai se deslocando, a mesa normalmente se desloca com relação ao fio, né? À medida que ele vai se deslocando, ele vai descrevendo uma trajetória que vai cortando essa peça. Então, aqui tem um exemplo, né? A gente tem uma bobina superior de alimentação e aí tem uma bobina de recuperação, que esse arame vai passando para um lado e para o outro. E eu tenho a movimentação do fio com relação à peça. Né? Lógico, eu não vou poder deixar de ter um fluido dielétrico aqui também, porque senão eu vou ter um curto-circuito, isso aí vai gerar uma fusão do meu fio, né? Mas eu também vou ter esse mesmo tipo de sistema acontecendo no caso da eletroerosão a fio.
Aqui tem um exemplo de algumas peças fabricadas por esse tipo de processo. Um negócio interessante que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente vai fazer um corte, uma cavidade interna, como esses casos aqui, né, eu preciso fazer um pré-furo, né, tem que fazer um furinho na peça, onde eu vou passar o eletrodo, e aí sim, a partir desse furinho é que eu vou realizar a usinagem. Então aqui tem alguns exemplos, ó, tem um furinho aqui feito talvez por uma broca, alguma coisa assim, e a partir desse furo é que saiu o fiozinho para fazer o corte, né? Então é muito comum a gente ter esse tipo de layout numa peça cortada por eletroerosão a fio, né? O material do eletrodo, normalmente ele é classificado de acordo com a sua natureza, né? Ele pode ser um material metálico ou um material não metálico. A princípio, assim, do ponto de vista teórico, qualquer material poderia ser utilizado para fabricar um eletrodo, desde que ele fosse condutor de eletricidade. Só que acontece o seguinte, se eu tiver um material que tiver uma resistência ao desgaste muito pequeno, meu eletrodo vai se desgastar muito rápido. E vocês podem ver aqui eu tenho um eletrodo de cobre, aqui um eletrodo de grafite, que esses eletrodos eles não são simples de serem feitos, vão ser usinados através de um processo convencional de usinagem. Vai utilizar uma, uma máquina CNC para fazer a usinagem desse eletrodo, né? Então ele vai ter um custo relativamente grande para fazer essa usinagem. Então se ele desgastar muito rápido, todo esse custo vai ter que ser absorvido pela quantidade de peças que ele for usinar, e isso vai acabar sendo um problema, né? Então, dentre os metálicos, alguns materiais que têm uma característica para ser utilizados dessa forma são o cobre eletrolítico, o cobre tungstênio e o cobre sinterizado. Então, esses são os materiais mais utilizados entre os materiais metálicos. Não metálicos se destaca o grafite, que o grafite ele vai ter uma grande durabilidade, ele vai se desgastar bem mais lentamente do que o cobre, mas em compensação ele é muito frágil, então isso aí dificulta a fabricação do eletrodo de grafite e ele vai dificultar também até o manuseio dele, então pode ser que qualquer pancada, qualquer choque pode levar esse eletrodo a se perder, né? Normalmente os eletrodos, então, como eu tinha falado, eles são fabricados por usinagem. Em alguns casos, quando é um caso mais simples assim, né, o eletrodo pode ser obtido a partir de uma barra comercial, um tarugo quadrado, ou um tarugo redondo, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o usual é que os eletrodos partam de pré-formas e sejam usinados por metodologias convencionais de usinagem, né? Falando agora sobre alguns aspectos do processo, a gente vai falar sobre as dimensões do eletrodo. Parece meio óbvio, mas é sempre bom falar o óbvio, né? Que as dimensões do eletrodo, como eu estou fazendo uma cavidade, o eletrodo tem que ser menor do que essa cavidade. Porque se eu tiver uma dimensão do eletrodo com a mesma dimensão que eu espero da cavidade, em função do gap, ele vai fazer com que essa cavidade seja maior do que eu estou planejando. Então, para calcular essas dimensões do eletrodo, eu parto das medidas nominais desse material, dessa cavidade que eu quero fazer, né? E a partir delas eu calculo as medidas finais que eu quero do eletrodo. As variáveis que eu vou utilizar são o comprimento da centelha, ou seja, esse gap, e a rugosidade desejada, qual é que é o tamanho em milímetros dessa rugosidade desejada. Além do comprimento da centelha e da rugosidade, é interessante que se aplique uma espécie de coeficiente de segurança para que eu garanta que eu não vou ter nenhuma surpresa desagradável ao final do processo e que eu ultrapasse os meus limites de tolerância. Então, normalmente esses coeficientes de segurança eles são da ordem de 10% dos limites de tolerância estabelecidos para aquela dimensão. E aí a gente calcula a medida final a partir dessa equação, que vai ser a medida nominal menos 2 vezes o gap, 2 vezes a rugosidade e esse coeficiente de segurança. Então eu somo 2 vezes o gap com 2 vezes a rugosidade com o coeficiente de segurança, subtraio isso da medida nominal e isso vai me dar a minha medida final. Ainda falando sobre alguns aspectos do processo, um outro aspecto interessante é o método de limpeza. A limpeza é uma questão fundamental do nosso processo, porque à medida que eu vou erudindo, ou seja, vou arrancando pequenas partículas, essas partículas ficam depositadas naquela superfície. Se eu não tiver uma forma de remover essas partículas daquela superfície, elas vão atrapalhar o meu arco elétrico e vão acabar se refundindo na superfície e vão estragar, afinal de contas,
acabamento superficial e podem gerar até algum problema maior no nosso processo. Entre os métodos mais comuns de limpeza, eu vou destacar alguns. O primeiro é o de limpeza por injeção. No caso da limpeza por injeção, a gente tem uma cavidade que fica ou na mesa, onde eu vou fazer um fluxo de fluido para que ele passe na região de erosão e retire essas partículas que estejam ali, ou eu tenho uma situação em que o meu eletrodo permite, o meu porta-eletrodos permite que eu tenha a passagem do fluido por dentro do eletrodo. Esse processo aqui costuma ser um pouco mais eficiente, porque eu estou garantindo que esse fluido ele está indo lá naquela região de corte, né? Então, essa passagem do fluido aqui por dentro do eletrodo sendo injetado na região onde eu estou tendo a erosão é um processo que garante uma limpeza bem interessante. Mas nem sempre isso é possível, né? Às vezes as próprias dimensões do eletrodo, da peça, não permitem isso. Então eu tenho essa opção de ter um fluxo, uma injeção cruzada aqui, mais ou menos, né? A outra forma de fazer isso é eu ter um processo de injeção que é uma espécie de injeção reversa, né? Onde eu tenho a sucção desse fluido, fazendo com que ele passe pelo eletrodo e ele saia pela parte de baixo da mesa da máquina, né? Essa é a chamada limpeza por sucção. Essa limpeza aqui, ela se chama limpeza por jato lateral. Então eu tenho mangueiras por onde passa esse fluido, e aí eu posso direcionar essas mangueiras para a região da minha eletroerosão, e elas vão injetar o fluido de elétrico ali também, de elétrico também, removendo esse material dali. Tá? Ainda tem outros processos de limpeza que são menos conhecidos, mas que podem ser utilizados também. Por exemplo, limpeza por agitação do dielétrico, limpeza por fluxo transversal e a limpeza combinada, que ela acaba sendo uma combinação de mais de um desses elementos aí que eu falei para vocês até agora. Um outro aspecto importante do processo é a polaridade do eletrodo. Tá? De uma forma geral, a gente costuma fazer com que o eletrodo seja o polo positivo e o material que está sendo usinado seja o polo negativo. Isso se faz para garantir que não se tenha um desgaste muito grande do eletrodo. Mas existem alguns aspectos, algumas situações em que pode ser invertido esse processo. Quando, por exemplo, o material que está sendo usinado seja mais duro do que o material que está sendo utilizado como eletrodo, né? Então eu posso ter uma situação como essa. Eu inverto a polaridade, eu faço o negativo sendo o eletrodo e o positivo sendo a peça para garantir que o meu fluxo de corrente saia do eletrodo e entre na peça. Né? Mas normalmente o mais comum de se utilizar para a usinagem de aço, por exemplo, é que tu tenha o polo positivo no eletrodo e o polo negativo na peça. A intensidade de corrente ela também é interessante, porque essa intensidade de corrente é que vai determinar a quantidade de calor que vai ser inserido, o aporte térmico, né? E vai determinar também qual é o gap que a gente vai trabalhar. Então, normalmente os fabricantes de máquinas, eles trazem isso tabelado. Eles vão dar assim, para cada tipo de material que vai ser usinado, com tipos de eletrodo que vão ser utilizados, uma relação de densidade de corrente que a gente vai utilizar, né? Então, por exemplo, aqui, utilizando cobre eletrolítico com aço, ele recomenda 0,07 amperes por milímetro quadrado. Para a utilização com grafite, para usinar aço, ele utiliza 0,01 amperes por milímetro quadrado e assim por diante. Então, sempre é importante que se busque esses catálogos e esses materiais técnicos que são fornecidos pelo fabricante da máquina. Tá? Uma outra questão interessante é a micrografia, ou seja, a microestrutura que vai dar resultante de um processo de eletroerosão. A gente já sabe que um processo de eletroerosão ele é um processo térmico, né? Então eu estou abrindo um arco elétrico e esse arco elétrico está erodindo aquela região. Como eu tenho uma intensidade de energia muito grande próxima à superfície, eu tenho uma parte desse material que ele se funde e logo imediatamente ele se solidifica, que gera uma camada que a gente chama de camada refundida, que é essa camadinha que está aparecendo aqui mais escura nessa metalografia. Né? Essa camada refundida, normalmente ela é tapada de microtrincas. Aparecem muitas microtrincas em função justamente desse aporte térmico muito grande
que logo em seguida ele é resfriado com a passagem do fluido dielétrico, né? Então esse choque térmico faz com que tenha o surgimento dessas microtrincas. Logo abaixo dessa camada refundida, que foi uma camada que foi fundida e solidificada em seguida, existe uma região que ela não chega a ser fundida, mas ela é afetada pelo calor, que é uma situação semelhante ao que acontece numa soldagem, né? Então tem a chamada zona afetada pelo calor, ou zona termicamente afetada, que eu tenho alteração da microestrutura, mas ela não tem uma fundição. E aí, lógico, abaixo disso eu tenho o material base. Essa espessura total de camada refundida mais zona afetada pelo calor, ela pode chegar da ordem de 1/10 de milímetro, 13 centésimos de milímetro em uma situação extrema, dependendo da intensidade de corrente que a gente utiliza. Normalmente, quando a gente trabalha em processo de desbaste, que é quando a gente tira uma quantidade maior de material, né, para aproximar a forma da peça, a gente trabalha com a intensidade de corrente que gera uma espessura dessa ordem. Quando a gente faz um ajuste para a máquina para que ela trabalhe em processos de acabamento, ou seja, para eu conseguir uma rugosidade menor e tal, pode-se controlar para que essa espessura aqui fique alguma coisa da ordem de 2 centésimos de milímetro ou até menos do que isso. Então aí ela acaba sendo pouco influente na nossa resistência total do material, mas obviamente que esse tipo de problema, assim, que é comum na usinagem por eletroerosão, ele é um problema que se tem que prever que vai acontecer e tem que se saber que vai se lidar com ele durante esse processo, certo? Bueno, falamos um pouco sobre usinagem por eletroerosão. A ideia desse vídeo não é de forma alguma esgotar o assunto, muito pelo contrário, a ideia desse vídeo aqui é fazer com que a gente tenha uma curiosidade despertada em cima desse assunto de usinagem por eletroerosão. Então eu espero que eu tenha conseguido atender o objetivo de despertar a curiosidade de vocês sobre o processo de eletroerosão e fazer com que vocês vão atrás de outra literatura e de material que vá lhes dar mais subsídios com relação a isso. Então, muito obrigado pela atenção, gurizada, valeu, e nos vemos aí num próximo vídeo. Um abraço.